Feliz sábado, igreja. Que a paz de Jesus esteja no coração de vocês nesta manhã. Amém? Hoje é o dia do amor, né? O amor está no ar aí, a igreja está enfeitada. Olha só, um final de semana abençoado, né? Que vai falar a respeito do amor, que é muito importante em nossas vidas, não é verdade? E eu convido a você que trouxe a sua Bíblia para que abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Você pode ter fé, você pode ter esperança, mas se você não tiver amor, nada das outras coisas vai ter valor para você. Então, e é desse amor que nós iremos cantar agora. Que a cada dia este amor que só vem de Deus, o amor ágape, possa preencher o nosso coração, o nosso ser, possa tomar conta da nossa mente e de todo o nosso viver. Eu convido a você para que neste momento se coloque em pé, pois nós iremos cantar sobre o amor. Cante com todo entusiasmo sobre o amor. Alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor. Tem medo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas essa mudança Amém?
paz, toda mágoa e dor desfaz. Luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Hoje, irmão, não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor. Um feliz sábado a todos. Nós temos a cada 21 dias uma reflexão sobre o silêncio. A cada 21 dias nós precisamos relembrar a igreja da importância da oferta comportamental no templo. Então, todos os sábados a gente tem aqui o momento de apresentar o ofertório, e das maiores ofertas que nós podemos apresentar a Deus é através do nosso silêncio. A arte de calar. O silêncio é um momento em que a criatura se cala, mas o Espírito fala. Calar sobre sua própria pessoa é humildade. Calar sobre os defeitos dos outros é caridade. Calar quando a gente está sofrendo é heroísmo. Calar diante do sofrimento.
dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Nos conduz, nos orienta, nos instrui, nos faz lembrar essa manhã que o Senhor nos concedeu também a oportunidade de trazer os dízimos, as ofertas, as crianças também. É uma oferta simbólica, mas muito representativa para eles, na relação contínua que eles devem ter com o Senhor daqui até a eternidade. Que o Senhor abençoe a cada um dos dizimistas, ofertantes, e que todos nós, de uma forma coletiva, possamos ofertar ao Senhor a nossa adoração através do silêncio e da reverência. Em nome de Jesus. Amém. Senta a mão. Vambora, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu tenho uma história para contar muito especial para vocês. Eu me tornei a pessoa mais rica do mundo. Eu posso comprar o ouro que eu quiser, a joia que eu quiser. Eu comprei o carro do ano. O carro nem saiu ainda, eu já comprei. Vocês nem imaginem que carro que é. Gente, é muito bom ser rica. Jesus você viaja para onde que você quiser. Você pode comprar o jatinho que você quiser. E eu sou muito feliz hoje. Mas hoje eu vou ter uma história para contar para vocês. Do jovem rico. Mas quando eu fiquei sabendo dessa história e fiquei sabendo que rico não entra no céu, onde já se viu? Se no céu está cheio de ouro, cheio de prata, e eu não vou poder entrar no céu? Fiquei ouvindo a história de Jesus no meio da multidão e de repente um jovem chegou, super rico como eu, com o carro do ano, com joias. E ele perguntou para Jesus, o que eu posso fazer para ir ao céu? Jesus falou assim para ele, vende tudo que você tem. E quando eu vi isso, eu fiquei eu fiquei abismada. Como que eu vou vender meu ouro? Como que eu vou vender meu avião, meu carro, minha casa, meu apartamento? Gente, ser rico é muito bom. Mas o jovem rico prestou atenção no que Jesus falava para aquela multidão. Muitas pessoas querem ser rico, mas não querem ajudar ninguém. Querem ter seu carro, querem ter seu dinheiro, mas passa pela frente de um pobre aí, nem para dar um pão, nem para dar uma água. É bom ser rico? É bom ser rico. Mas ao ponto que você, sendo rico, você pode ter Jesus no coração. Você aprende a dividir suas coisas, a dividir seu ouro. Não dando ouro para o seu amigo, mas vendendo ouro para dar o pão para o seu amigo. Hoje Jesus quer fazer morada no seu coração. Eu sou rica sim, mas não tenho carro, não tenho avião, não tenho apartamento, nem dinheiro no banco. Mas o meu tesouro está guardado lá no céu. Lá nem a traça, nem a ferrugem corroem. Porque Jesus é o quê? É meu Salvador e eu sou feliz. Eu sou feliz porque desse mundo nada se leva, né? E o ouro, os ladrões podem roubar. O carro, direto no farol, não roubam os carros? Eu sou feliz. Hoje eu agradeço a Jesus porque o meu maior tesouro está lá no céu. Crianças, nós temos um tesouro. O nosso tesouro
é o lar celestial, as mansões celestiais lá no céu. Lá nós poderemos andar em rua de ouro. Nós vamos ver as joias verdadeiras. Mas é uma joia que jamais será corroída. E Jesus quer de vocês. Jesus quer que vocês pensem e que vocês imaginem que nós temos um ouro, sim. Nós temos um ouro que aqui ninguém vai roubar. Lá no céu ninguém rouba. Aqui na cidade rouba, não rouba? Quem já ouviu falar que foi assaltado por aí? Levou relógio, levou brinco, levou corrente. Lá no céu nada vai ter disso. O jovem rico, ele saiu triste de cabeça baixa porque ele não queria dividir os seus ouros. Mas eu quero dividir. Eu quero dividir o amor de Deus para todas as pessoas que não conhecem do amor de Jesus. E eu quero que todas as pessoas saibam que nós temos um tesouro lá no céu. E Jesus quer que cada um de vocês fale para os seus amigos que Ele vai voltar. E que nós teremos um tesouro lá no céu que nunca mais vai se acabar. Vamos se agradecer a Jesus? Porque nós somos ricos. Nós não podemos ser ricos aqui na terra, mas nós somos ricos lá no céu, né? Vamos agora ficar quietinho, vamos agradecer a Jesus? Querido Papai do céu, muito obrigado. Porque o Senhor é o Deus do universo, o Deus do ouro e da prata. Estamos felizes, porque nós temos um tesouro lá no céu, que ninguém é capaz de nos roubar. Que aqui nessa terra nós possamos dividir o nosso pão, a nossa roupa, o nosso calçado, o nosso alimento com aqueles que não têm. O jovem rico saiu triste, porque o Deus dele era joias, era o carro, era o avião, era o apartamento, era o dinheiro no banco. Mas o nosso tesouro é Jesus Cristo. E por isso, eu te peço, Jesus, que venha abençoar cada criança aqui, para que se eles tiverem um brinquedinho que não quer mais, um sapatinho que não usa mais, um vestidinho, eles possam dividir com outras crianças que não têm. E que eles possam falar do amor de Jesus a essas crianças, para que as crianças possam saber que o tesouro de cada um e de cada família está lá no céu. Obrigado, Papai do céu, por tudo. Ajude as crianças a ser bondosas, ajude as crianças a ser obedientes, para que hoje, nesse sábado do Senhor, o aniversário da criação, nós possamos dar de presente o nosso silêncio e a nossa reverência na casa do Senhor. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a vinde a Jesus. Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Feliz sábado. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Bom dia. Um feliz sábado a todos vocês. Nesta época muito linda, em como já falaram, o amor está no ar, deixa eu lhe perguntar alguma coisa. Eu estou aqui na frente com meus filhos, né, e algo impressionante, principalmente quando a gente tem, ou está esperando os nossos filhos, né, ainda assim no ventre, né, muitos ficam curiosos para saber como eles serão. Se serão parecidos com o pai, com a mãe, enfim. Eu estive muito tempo perguntando qual dos dois parece mais comigo. E eu fico curiosa, porque eu olho assim e realmente eu vejo muitos aspectos interessantes dos meus filhos, né? Mas eu olho para o outro também. Um tempo atrás, quando o Mateus era bem pequeno, eu tive a oportunidade de ir lá na casa dos meus pais em Manaus. E lá tem um quadro
quando eu era bem pequena, por volta da mesma idade que ele foi na mesma época, uns 5 anos de idade. E quando meu esposo viu aquela foto, ele falou assim: é o Mateus, é o meu caçula. Incrível como nós parecemos, né? Apesar de a gente ter as nossas individualidades, as nossas características, mas nós parecemos, né, com os nossos, nosso pai ou a nossa mãe. Os nossos filhos acabam realmente herdando algumas tendências, e isso nos torna uma família com traços peculiares. Eu sei quem é o seu pai. E Deus é um Deus de amor. Nós somos filhos. E nós nos parecemos com este pai, esse pai de amor. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo nos amou. Que este seja o teu propósito neste sábado festivo, nesse sábado alegre, em que neste momento nós vamos orar, intercedendo por todas as famílias e pedindo que realmente possamos ser imitadores com essa característica que Deus nos concede do amor. O amor, uma planta celeste que pode ser sim cultivada, regada, para que nós possamos colher bons frutos, porque Deus sim nos fez a sua imagem, a sua semelhança, porque Deus é amor. Enquanto nós estivermos cantando, você, a sua família, pode vir mais para frente para, neste momento, nós consagrarmos a nossa família inteiramente nas mãos de Deus, para que o amor, o perdão, a bondade, a misericórdia, tudo que nós estivermos precisando hoje na nossa família, que Deus sim pode sim renovar a nossa mente, a nossa vida, a imagem e a semelhança dele. Vamos colocar de pé? Vamos louvar o nome do nosso Deus, o poder do amor. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar,
mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar tão alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. abençoados por Ti. Renova em nós o Teu Espírito de amor, de perdão e principalmente que as nossas famílias sejam representantes Tua nesta terra, do verdadeiro amor que somente Tu pode plantar nos nossos corações. Queira, meu Senhor Deus, nos conceder um sábado muito feliz, com a Tua graça, com a Tua bênção, que o Teu ungido escolhido hoje possa verdadeiramente ser usado por Ti para nos conduzir-nos à verdadeira felicidade em Ti, porque cremos, porque aceitamos Jesus na nossa vida. Nos perdoe. Somos falhos, somos pecadores, mas humildemente Te rogamos que Tu venha realmente atender a nossa súplica, porque sabemos que se pedirmos com fé, seremos atendidos. Por isso nos colocamos agora,
pulsando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Lembrar de mim em uma Bíblia que você nunca mais leu. Lembrar de mim no silêncio em seu quarto em oração. Eu vou te ver envelhecer de coração aqui, bastidor, menino meu, lembrei-me de você. Lembrar de mim. Lembrar de mim quando a cor do pôr do sol enche o céu. Lembrar de mim quando vê a natureza em perfeição. Eu vou te ver envelhecer de coração aqui, bastidor, menino meu, lembrei-me de você. Lembrar de mim. Lembrar de mim quando uma criança brinca e vê você. Lembrar de mim, quero tanto te falar, quero tanto te olhar, quero sim te ver sorrir. Eu vou te ver envelhecer de coração aqui, bastidor, menino meu, lembrei-me de você. Lembrar de mim. Vou te ver envelhecer, bastidor, menino meu. Lembra de mim. De
Sim mesmo? Deixa eu ver um sim bem feliz das famílias. Olha, todos nós da equipe do Lar e Família estamos muito felizes porque vocês vieram. Nós trabalhamos muito e eu já agradeço a equipe toda, né? Que dormiu pouco essa semana, correu muito, mas ficou tudo muito bonito para que vocês se sentissem bem e para que vocês recebessem poder de Deus mesmo para enfrentar tantos problemas. Agora nós vamos ter um sorteio e daí na sequência eu vou apresentar o pregador de hoje. Angola, pode soltar o sorteio. Vocês pegaram um boletinzinho? Em cima do boletim do Lar e Família, não um boletim oficial, ele tem um número. E esse número é o número do nosso sorteio. Esse é o boletim oficial, azul, o boletinzinho do Lar e Família. O presentinho de agora pela manhã, porque à tarde vai ter mais presentinhos, né? O de agora vai ser um CD do Ronaldo Arco, CDzinho novo, né? Eu não vi ainda, né? Mas me disseram que é bom. Então, vamos torcer aí para ver quem é que vai ganhar. Ok? Pode? Número 90, é isso mesmo? E aí? Quem que foi sorteado? Pode vir buscar o seu prêmio, irmão. Veio nos visitar e ganhou presente. Muito bem. Parabéns, viu? Que Deus abençoe você e a sua família. Agora eu vou apresentar o pregador. Nosso pregador de hoje é o pastor Peterson Cunha, né? Se eu errar, você me ajuda aí. Ele é teologano lá da igreja da escola do NASP, né? Ele se forma esse ano, casado, né? Tem 2 filhos, é do Piauí, né? Acertei. E ele vai compartilhar conosco hoje uma mensagem especial. E eu espero, pastor, que Deus abençoe você. Use você, abençoe a sua família e que todos nós saímos daqui muito melhor do que nós entramos. Viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. Os momentos que se seguem são teus. Feliz sábado. Você que está aí no fundo, não assusta não, quando olhar aqui para o pregador, vai vê-lo rodeado de corações, porque hoje nós estamos no clima do amor, da família, e é uma bênção poder estar com você aqui nessa manhã. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de conhecer mais um pouquinho do seu povo, mais uma igreja. Agradeço ao pastor Wilson pelo convite que me fez para estar com a sua igreja hoje, nessa manhã. E louvo a Deus pela sua presença. Você que veio aqui, optou por atender ao convite do Espírito Santo para se fazer presente aqui nessa manhã na Igreja de Deus. E vamos tentar equilibrar aqui esse computador. Espero que dê certo. Ok. Bom, nós estamos num final de semana especial. Uma programação voltada às famílias. É sempre bom quando a Igreja de Deus se preocupa com as famílias da igreja, porque a base da nossa vida espiritual, a base de uma sociedade cristã equilibrada, sem dúvida, é a família. Família, uma instituição estabelecida por Deus, um projeto de Deus, que é o tema da mensagem dessa manhã, família como um projeto de Deus. E mais do que importante de estarmos aqui para verificarmos na palavra de Deus aquilo que o Senhor, aquilo que representa a vontade de Deus para as suas famílias. Eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós temos aqui, seguramente, a imagem mais assustadora do pecado apresentado na Bíblia. Gênesis capítulo 19. E nós vamos perceber, por meio do exemplo, ou do que aconteceu com esse personagem bíblico, aquilo que nós devemos evitar, ou no mínimo estar atento em relação à nossa família, os cuidados que nós devemos ter com a nossa família, a importância de nós conservarmos a nossa família nos caminhos de Deus. E por meio
do exemplo ou do relato da vida de Ló, nós vamos ter a oportunidade de, nessa manhã, contemplarmos as escolhas que Ló fez e que levaram a sua família, pelo menos grande parte dela, à ruína. E então nós vamos perceber, por contraste, aquilo que nós não devemos fazer se quisermos ter um fim diferente daquele da família de Ló. Gênesis 19, eu peço que você que tem a sua Bíblia possa abrir nesse capítulo. Nós vamos ler não o capítulo inteiro, mas alguns versos, e esses versos vão dar então base para a nossa reflexão nessa manhã. Eu quero convidar você para que você curve a sua fronte, feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma breve oração antes de iniciarmos a leitura do texto bíblico. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, nós estamos felizes e gratos a Ti por estarmos reunidos em mais um sábado na Tua Santa Casa. Queremos convidar o Espírito Santo para que seja o ministrador da Tua Palavra nessa manhã, que por meio do relato de Gênesis 19, o relato da história, da vida e da família de Ló, nós entendamos qual seja a Tua vontade para as famílias que estão presentes aqui na Tua igreja. Que saiamos daqui dispostos a praticar a Tua Palavra e mais dispostos a fazermos a Tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Veja, o grande conflito é uma realidade vivida por todos nós hoje. E o grande conflito se manifesta nas mais variadas esferas da vida humana. Antes de nós estudarmos os versos de Gênesis 19, eu quero destacar 4 áreas, de maneira bem breve, nas quais nós podemos perceber a ação direta do grande conflito. A primeira delas, e eu peço que você deixe marcado Gênesis 19 e abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 14. Aqui o sábio Salomão, ele nos exorta em relação ao fato de que o grande conflito é uma realidade vivida pelas nações, num contexto mais global. Provérbios 14, verso 34 diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Veja, Salomão enfatiza o fato de que o grande conflito é uma realidade experimentada pelos povos, pelas nações, de um modo geral. Mas também o grande conflito é uma realidade percebida na igreja. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Judas, nos versos 3 e 4, dizem assim: amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E nós vimos também na lição da Escola Sabatina dessa semana essa realidade bem presente, sendo ou representando uma ameaça à igreja de Deus. Agora volte a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 4, no verso 40. Nós vamos perceber a realidade do grande conflito sendo experimentada nas famílias de um modo geral. Deuteronômio capítulo 4, verso 40, diz assim: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Ou seja, a necessidade de andarmos no caminho de Deus, de preservarmos ou conservarmos a palavra de Deus de maneira bem nítida diante dos nossos olhos,
no meio ou no seio da nossa família. E por fim, nós temos a realidade do grande conflito presente de maneira individual na vida de cada pessoa, de cada filho e filha de Deus. E eu quero convidá-lo para lermos rapidamente o que está escrito em Tiago, capítulo 4, e o versículo é o versículo de número 7. Tiago, capítulo 4, verso de número 7, a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas fazei o quê? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então perceba que o grande conflito está presente em todas as esferas da existência humana, de uma maneira mais geral, na nação, na sociedade como um todo, mas também uma realidade presente na igreja de Deus, nas famílias e na vida de cada um de nós como indivíduos. Agora sim, retornando ao relato de Gênesis 19, nós percebemos que a realidade ali do grande conflito na região de Sodoma e Gomorra foi algo extremamente danoso, foi algo trágico. E nós devemos entender o capítulo 19 à luz dos capítulos anteriores de Gênesis. Você pode ler depois em casa o capítulo de número 12 do livro de Gênesis, o chamado de Deus a Abraão, para que Abraão saísse do meio da sua parentela. E segundo Josué, a parentela de Abraão estava se corrompendo, o seu pai estava se tornando um idólatra, e por isso Deus retira Abraão dali e faz uma promessa no capítulo 12, dizendo que Abraão seria ou se tornaria uma grande nação, e por meio de Abraão e de sua família, de sua descendência, Deus abençoaria todo o povo. Agora nós chegamos ao capítulo 13, onde Abraão e Ló, o personagem dessa manhã, eles se separam, os seus rebanhos cresceram sobremaneira e agora eles não poderiam mais habitar no mesmo lugar. E então Abraão vai para um local, Ló vai para o outro, e você conhece o relato de Gênesis 13. Ló escolhe as campinas, e aquele local era um belo local, a Bíblia descreve como semelhante ao Éden, mas ali havia um problema, especialmente nos versos de número 11 e 12, a Bíblia fala que Ló ia armando as suas tendas, levando o seu povo para mais próximo de Sodoma e Gomorra. E assim como Egito, Sodoma e Gomorra na Bíblia tem uma conotação de algo ruim, de algo pecaminoso. E agora, enfim, chegamos ao capítulo de número 19. Como eu mencionei, nós não vamos ler todo o capítulo, mas você talvez conheça o relato de Gênesis 19, e você vai perceber então que Gênesis 19 vai relatar. Obrigado, tá? Maravilha. Vocês são de Deus. Obrigado. E Gênesis 19 então vai relatar como era a vida naquele local e por que aquele local representava uma real ameaça a Ló e sua família. Mas veja, eu quero destacar alguns pontos aqui de Gênesis capítulo 19. O primeiro deles se encontra no verso de número 32. Por favor, leia comigo na sua Bíblia. Gênesis 18, verso 32. Gênesis 18, verso 32. Vamos mencionar aqui o contexto, para que você entenda melhor o que está sendo relatado em Gênesis 19. Vamos ler então Gênesis 18, verso 32, que diz assim: disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Você conhece o relato? Abraão agora ele trava um diálogo com Deus, intercedendo por aquelas pessoas daquela região, e como resultado desse diálogo, então, Deus poupa a vida de Ló. Nós vamos mencionar isso em mais detalhes mais à frente. Mas o detalhe é que Deus menciona, por conta de ali se existirem 10, eu não destruirei aquele local. Mas agora vamos analisar algo interessante aqui. Depois você pode ler com calma na sua casa, Deuteronômio capítulo 29, os versos 23 a 28. A Bíblia declara que
que naquele local sequer existiam 10 pessoas justas ou fiéis a Deus. Veja, uma região grande, densamente povoada, mas onde não se encontravam sequer 10 pessoas fiéis a Deus. Você percebe então, por meio dessa informação da palavra de Deus, que o pecado havia se espalhado ali naquela região de Sodoma e Gomorra. Também na epístola de Judas, no verso de número 7, a Bíblia declara que Sodoma e Gomorra foram postas, ou os juízos de Deus recaíram sobre aquela região, a fim de que aquela região servisse como exemplo, ou que o juízo de Deus sobre eles fosse um exemplo para todas as pessoas. A maldade daquele lugar era algo extraordinário. Há muitas lições valiosas que nós podemos aprender aqui com o relato de Gênesis capítulo 19. Uma delas é o fato de que não era somente a família de Ló que vivia em Sodoma, mas Sodoma vivia em meio à família de Ló. Esse foi o maior problema ali. O problema não foi o fato de que Ló foi habitar em Sodoma com a sua família, mas o grande problema é que Ló permitiu que Sodoma habitasse em meio à sua família. Vamos considerar então, a partir de agora, as consequências do fato de que Ló foi habitar naquela região. Veja, o título da nossa mensagem dessa manhã diz assim: quando Sodoma bateu à porta de Ló. Sodoma tem batido à sua porta? O que você tem feito para preservar a sua família, o seu casamento, os seus filhos no caminho de Deus, vivendo de acordo com a pureza da verdade da palavra de Deus? Nós vamos analisar nessa manhã 4 aspectos da vida de Ló, da sua família, das suas atitudes, que devem nos alertar em relação às nossas práticas, em relação às nossas escolhas também. A primeira delas, agora sim entrando a fundo em Gênesis 19, nós vamos ler primeiro o verso de número 14 de Gênesis 19. Quando Sodoma vivia na família de Ló, o respeito pelos pais diminuiu. Quando Sodoma, batendo à porta de Ló, invadiu a sua família, o respeito pelos pais diminuiu. Leia comigo o verso 14 de Gênesis 19, diz assim: então saiu Ló e falou a seus genros. Os anjos de Deus haviam sido enviados até aquele lugar, para que Ló e sua família fossem alertados a respeito do iminente juízo de Deus. E então Ló, recebendo o recado dos céus, agora vai até a sua família avisá-los acerca do juízo vindouro. E é o que está escrito em Gênesis 19, 14, continuando, diz assim: aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir o quê? A cidade. Mas qual foi a reação deles? Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Essa é a realidade daqueles que não estão atentos à palavra de Deus, daqueles que não dão ouvidos aos alertas de Deus. E essa era a realidade da família de Ló. Quando Ló, usado ou recebendo a mensagem dos céus, foi alertar a sua família, qual foi a reação deles? Prontamente deram ouvidos e saíram com Ló? Não. Eles achavam que Ló estava zombando deles, achavam que Ló gracejava deles. Após os anjos dizerem a Ló que Sodoma estava prestes a ser destruída, Ló foi avisar as suas filhas e os pretendentes ao casamento ali, os genros. É evidente que eles não eram espiritualmente inteligentes a ponto de discernir a divina advertência, nem tinham o justo Ló com elevado respeito. Eles não levaram a sério as palavras daquele sábio homem. Algum tempo depois, consequentemente, aqueles homens que não deram ouvido a Ló estavam entre os que foram consumidos pelo fogo. Se eles possuíssem o devido respeito por Ló, eles poderiam ter sido salvos. Quando Sodoma, ou seja, quando as coisas do mundo
vivem no coração de alguém, o respeito pelos pais diminui. E aqui eu me reporto especificamente aos jovens dessa igreja. Jovem, você tem dado ouvido às orientações dos seus pais? Você tem dado ouvido às orientações daqueles que são mais experientes na fé? Dos irmãos que são maduros da igreja? Aqui há uma advertência para cada um de nós. A importância de darmos ouvido, ou de darmos ouvidos àqueles que têm mais sabedoria do que nós. E então, quando Sodoma invade o coração, o respeito pelos mais velhos, o respeito pelos pais, consequentemente diminui. Agora veja, nós estamos vivendo em dias que são dias vergonhosos, quando nós olhamos os relacionamentos na sociedade e por vezes também na igreja, onde nós percebemos que o respeito pelos mais velhos tem diminuído a cada dia. Os conselhos dos pais muitas vezes são recebidos pelos jovens como piadas, assim como aqueles homens achavam que Ló estava gracejando com eles. Então, muitas vezes, no momento em que alguém acredita no conselho de seus pais, talvez seja tarde demais para tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Eu me recordo que eu tinha por volta de 9 anos de idade. Nós vivíamos lá no estado do Piauí. E ali naquela ocasião, estávamos eu, minha mãe, meu irmão mais velho e minha irmã recém-nascida. E então eu pedi à minha mãe que ela me deixasse dar uma volta, andar um pouco de bicicleta ali no bairro. E ela disse: filho, não vá. E eu insisti uma segunda vez, uma terceira vez, e ela disse não. O que eu fiz? Tomei da bicicleta, a contra-vontade da minha mãe, e saí. Passado alguns instantes ali, 2 homens chegaram numa outra bicicleta e tomaram a minha bicicleta de assalto. Levaram a bicicleta, o relógio, me ameaçaram e foram embora. E qual foi a reação de uma criança de 9 anos? Correu desesperado para os braços da mãe. E qual foi a resposta dela? Eu lhe avisei. Veja, às vezes os pais nos dão conselhos, nos orientam a respeito de certas coisas. Às vezes os pais dizem não, e como é duro ouvir o não de um pai, mas saiba que sempre quando um pai ou uma mãe dizem não, eles fazem isso porque amam o filho. E se você observar a lei de Deus, os 10 mandamentos, na lei de Deus nós temos 12 vezes a palavra não. Mas veja, quando Deus nos diz não, é porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E aqui eu enfatizo a importância de nós darmos ouvidos aos mais velhos, aos mais experientes, e sem dúvida de que isso nos coloca num local seguro. Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, diz Levítico capítulo 20, verso 9, certamente será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Veja, a palavra de Deus exorta, e isso era bem forte, bem latente na cultura judaica, na cultura hebraica, o respeito pelos pais. E isso é tão preponderante que Deus nos deixou um dos seus mandamentos, um dos mandamentos da lei de Deus, enfatizando esse aspecto do respeito que nós devemos ter para com o pai e a mãe. Efésios capítulo 6, a partir do verso 1 diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Se você quer ser uma pessoa justa diante de Deus, obedeça aos seus pais, honre o seu pai e a sua mãe, seja respeitoso para com os mais velhos, e assim você será uma pessoa justa diante de Deus. Quando Sodoma vivia na família de Ló, houve uma relutância em fugir do mal. Esse é o segundo aspecto a ser destacado nessa manhã. Quando Sodoma passou a viver em meio à família de Ló, houve uma relutância em fugir do mal. Isso está descrito ainda no capítulo 19 de Gênesis, agora nos versos 15 e 16. Acompanhem comigo. Verso 15 diz: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Verso 16:
Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor, que irmãos? Misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando Sodoma invade a sua vida, quando Sodoma invade o meu coração, fica difícil dar ouvido às coisas de Deus. Nós relutamos em fugir do mal. Obrigado. Veja, à medida em que você deixa de dar ouvidos à palavra de Deus, para ouvir aquilo que o mundo lhe diz, isso causa uma dificuldade no sentido de você ouvir as advertências de Deus. Os anjos literalmente tiveram que levar Ló e sua família pela mão para fora de Sodoma. Não se esqueça que o que eles estavam deixando para trás em nada agradava a Deus. Naquela cidade havia homossexualidade, lascívia, comportamento sádico, injustiça. Aqueles homens e mulheres eram maus perante Deus. Eles praticavam abominações diante dos olhos do Senhor. Mas mesmo nesse contexto, Ló e sua família relutaram à ordem dos anjos para deixar aquele lugar. É isso que acontece. Ellen White, ela usa várias vezes a expressão mente embotada. Quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, quando nós não gastamos tempo estudando a palavra de Deus, quando nós não dedicamos tempo à oração, o que acontece com a nossa mente? Ela fica cauterizada. E quando Deus fala conosco, nós não ouvimos, nós temos uma dificuldade para ouvir as coisas de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Ló e sua família. Eles relutaram em fugir do mal. Mas eu quero destacar aqui dentro desse contexto alguns aspectos de coisas que por vezes têm dificultado a nossa vida espiritual. Uma delas é a idolatria. E eu quero convidar você, deixa Gênesis 19 aí marcado e abre comigo em 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler o que Paulo fala a respeito da idolatria, que é um dos aspectos que mais tem corrompido as famílias nesses dias. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler o verso 14. Paulo é bem claro ao dizer, ao exortar para que os cristãos fujam da idolatria, e ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E você sabe que o conceito bíblico de idolatria diz respeito a tudo aquilo que eu coloco no lugar de quem? De Deus. Se a minha prioridade não é Deus ou as coisas de Deus, e se a minha prioridade é o trabalho, é o dinheiro, isso se torna o quê? Uma idolatria. Agora vamos ver o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 10. Paulo faz um alerta em relação ao amor ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, no verso de número 10. Diz assim a Bíblia: porque o amor do dinheiro é o quê? Raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja, a Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a sua primeira busca, a sua busca mais intensa é pelo ganho pessoal, é pelo ganho material, isso sim é um problema e afasta as pessoas de Deus. Resumindo esse ponto, nós devemos olhar para o que diz Tiago. Agora abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui o verso 4 do livro de Tiago. Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui o que, irmãos? Inimigos de Deus. Até quando cocheareis entre dois senhores? Nós não podemos servir a Deus e servir as coisas do mundo. Devemos escolher. E como diz a Bíblia, escolhe, pois, a bênção de Deus, estar ao lado do Senhor.
Muitos estão relutantes, em determinados momentos, em se distanciar das atividades e das associações com o pecado. Quando se deixa o mundo e entra no terreno seguro da salvação, nunca se deve esquecer daquilo que nós estamos deixando para trás. Veja, quando Deus nos convida para andarmos com Ele, para estarmos à sua presença, deixando as coisas pecaminosas para trás, esse convite é um convite que nos torna ou que nos coloca no local seguro, que é a presença de Deus. E do que Deus está nos convidando? O que Deus está nos convidando para deixarmos? Primeiro, Romanos 8. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Vamos ler o que diz o verso de número 1. Romanos 8, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Quando a sua palavra nos convida, seja como indivíduos, seja como povo de Deus ou como famílias de Deus, a Bíblia e Deus está nos convidando para nos colocarmos num local seguro ao lado do Senhor e assim estarmos livres da condenação. Mas também em Mateus capítulo 25, vamos percorrer vários textos da Bíblia aqui. Mateus capítulo 25, no verso 46. A Bíblia nos diz que quando nos colocamos na presença e ao lado de Deus, nós somos livres do castigo eterno. Verso 46 diz: Levantai-vos, vamos. Mateus 25, perdão, estava lendo 26. 25, verso 46, diz assim: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos irão para onde? Para a vida eterna. E você quer ser um justo de Deus? Diga amém. Amém. Agora volte lá nos escritos de Paulo, livro de Gálatas. Vamos ler o que está em Gálatas 6, verso 7. Atendendo ao convite de Deus, você e sua família recebem esta bênção aqui. Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Será que Ló, ao levar a sua família para aquele local e permitir que Sodoma entrasse na sua família, ele estava semeando coisas boas? Obviamente que não. Nós conhecemos o resultado da história. O terceiro aspecto que eu quero destacar nessa manhã diz assim: quando Sodoma vivia na família de Ló, o desejo mortal pelo que é terreno era mais forte do que a vontade de obedecer a Deus. E eu encontro um eco bem forte disso nos escritos, nas palavras de Paulo. O apóstolo Paulo diz de que habita em nós duas naturezas, uma natureza carnal e uma natureza espiritual. E ele nos exorta para a necessidade de nós alimentarmos a natureza espiritual. Mas veja, quando a natureza carnal se sobressai, quando a natureza carnal é mais bem alimentada do que a espiritual, esse desejo pelo que é terreno se torna mais forte do que obedecer à vontade de quem? De Deus. Voltemos lá então a Gênesis 19. Acompanhe comigo o que diz agora o verso 26 de Gênesis 19. O verso 26 diz: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Essa poderosa lição foi aprendida da forma mais trágica possível. Deus disse à família de Ló para que eles não olhassem para trás. O olhar para trás ali não era simplesmente um gesto, mas era uma demonstração de que aquelas pessoas ainda estavam apegadas às práticas de Sodoma e Gomorra. E por isso Deus disse: ao sair desse lugar, não olhes para trás. Mas a mulher de Ló olhou e então o juízo de Deus recaiu sobre ela e ela se transformou numa estátua de sal. Através dos olhos da luxúria, a esposa de Ló queria apenas participar mais um pouquinho das práticas daquele lugar. Com recordação desagradável, Jesus disse as seguintes palavras:
Lembrai-vos da mulher de Ló. Devemos ter a mulher de Ló como um exemplo, aprendendo do que ela fez como um contraste em relação àquilo que nós não devemos fazer na nossa vida. A cada dia, através do processo de santificação, o Espírito Santo nos convida para cada vez mais abandonarmos as práticas pecaminosas, para que cada vez mais nos afastemos da corrupção desse mundo e nos aproximemos mais e mais de Deus. Precisamos lembrar da mulher de Ló, quando somos tentados a permitir que Sodoma ou o mundanismo atraia a nossa atenção. E você, ao ler 1 João capítulo 2, os versos 15 a 17, eles falam bem a respeito do perigo de nos envolvermos com as coisas do mundo. Aqui eu quero fazer uma menção, deixando claro que a expressão, a palavra mundo, tem basicamente 3 significados na Bíblia. A palavra mundo significa o planeta, o universo. A palavra mundo significa as pessoas. E também a palavra mundo pode significar um sistema organizado e mantido pelo diabo, onde envolve o pecado, as tentações. E em relação a esse sistema diabólico, que a Bíblia nos convida para nos afastarmos. E por fim, aqui eu encerro. Quando Sodoma vivia na família de Ló, a imoralidade de Sodoma criou raízes nas ações daquelas pessoas. E não vamos ler todos os versos, mas isso está em Gênesis 19, a partir do verso de número 30. Veja, mesmo depois que Ló e sua família foi tirado daquele lugar, a partir do verso 30, a Bíblia descreve que o pecado ainda continuou latente agora na vida das filhas de Ló. Infelizmente, os problemas de Sodoma não foram completamente removidos, mesmo após a sua destruição. Sodoma ainda vivia nos corações, ou no coração das filhas de Ló. Elas tiveram contato com os cidadãos e com as práticas daquele lugar. E a influência dessas práticas contaminou a vida daquelas jovens. E Paulo, em 1 Coríntios 15, diz: não vos enganeis, atentai bem, as más conversações corrompem os bons costumes. O perigo não é você estar no mundo, o perigo é você permitir que o mundo esteja em você, em relação a essas práticas pecaminosas. De modo semelhante em nossa vida espiritual, devemos atentar ao fato de que, primeiro, não se pode beber das águas do erro religioso e não ser afetado. Você tem bebido na fonte da água viva, na pura fonte da verdade, que é a palavra de Deus, amém por isso. Mas cuidado, para que você não esteja bebendo em fontes de conhecimento que não são de acordo com a palavra de Deus. Não se pode se alimentar ou alimentar somente com o lixo desse mundo, sem que isso tenha consequências na sua vida. Você deve alimentar a sua mente com as doutrinas, com as verdades bíblicas, com as coisas de Deus, e não permitir que as coisas desse mundo contaminem a sua mente, a sua prática. Não se pode ir para onde Satanás está e escapar da sua influência. E há um provérbio popular que diz: você se senta com cães, vai se levantar com pulgas. A influência desse mundo é muito forte. E por isso eu e você devemos proteger as nossas famílias. Nós devemos erigir um muro de proteção em torno do nosso lar, do nosso casamento, da vida dos nossos filhos. E esse muro só será erguido através do conhecimento da palavra de Deus. E eu encerro dizendo: não era um pecado Ló e sua família viverem em Sodoma. O pecado foi quando Sodoma começou a viver em Ló e sua família. E eu termino com o verso de João, capítulo 17, verso 15. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Vamos abrir lá em João 17, 15. A oração sacerdotal de Jesus, no verso 15, ele diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Quer ser você o sal da terra? É o seu desejo nessa manhã, juntamente com a sua família, ser a luz do mundo? Quer você dizer assim como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor?
Se esse é o seu desejo, eu quero convidar para que você se coloque de pé nesse momento. Nós vamos fazer aqui uma oração especial, uma oração, eu diria, de reconsagração do seu lar, da sua família, do seu casamento ao Senhor. Após essa oração, você vai poder se assentar, porque nós vamos ouvir um louvor especial aqui. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, nós estamos aqui nessa manhã estudando a Tua Palavra, e através da Tua Palavra e da influência do Espírito Santo, entendemos da necessidade de protegermos a nossa família, da necessidade de erigirmos um muro de proteção em torno do nosso lar, para que a influência do mundo, a influência do pecado, para que a ação do diabo não tenha poder sobre nós. Por isso nós te suplicamos que o Senhor venha a nos proteger, a nos resguardar através do conhecimento da Tua Palavra, através da prática fervorosa da oração, para que o diabo não tenha poder sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos jovens, e para que o diabo seja expulso da nossa presença. Por isso, ó Deus, habita na nossa igreja, habita aqui na igreja da Penha, habita em cada família presente ou representada aqui nessa manhã. Habita no nosso lar, no nosso casamento, no nosso trabalho, nos nossos estudos, a fim de que onde quer que formos, a Tua mão e a Tua presença seja com cada um de nós. Nos leva em paz na Tua presença e na presença dos Teus anjos. Mas antes, porém, através desse louvor que será cantado aqui, que o Senhor, mais uma vez, fale fundo ao nosso coração. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nesse momento eu convido o dueto para fazer o casal que vai fazer. Você sabe o que preferes agir.
Oremos. Santo Deus, nós te suplicamos pelo batismo do Espírito Santo sobre nós, que o Senhor nos prepare para a breve volta de Jesus, e em nome dele nós oramos. Amém.